Bom, dando continuidade nos estudos de eletromagnetismo, focando agora na parte dos campos magnéticos, hoje a gente vai falar da seção 6.3, que é o campo auxiliar H, e mais especificamente vamos falar do paralelo enganoso e das condições de contorno. Então, só para resumir os resultados aqui antes de começar, basicamente o que nós vamos fazer é definir o campo auxiliar H, visto que a gente falou ontem sobre a densidade de corrente volumétrica de magnetização, devido à magnetização do material. Então agora a gente tem a nossa densidade de corrente, que é a densidade de magnetização mais a densidade de corrente livre. De forma então que, substituindo aqui no rotacional do B, do campo magnético, a gente pode então, substituindo a expressão do Jm, né, que é a densidade de corrente de magnetização, a gente consegue então reescrever essa equação e definir um H que é dado por B sobre μ0 menos a magnetização, de forma que o rotacional de H é igual à densidade de corrente livre, tá certo? Completamente análogo também ao que a gente já viu quando se tratando de materiais com uma certa polarização, no caso da eletricidade, né? Do campo elétrico. Então a gente vai falar com mais detalhes, deduzir as expressões e tudo mais. É importante frisar que, assim como também existia um paralelo enganoso no caso dos campos elétricos, aqui também é fácil notar do resultado que o divergente de H é igual a menos o divergente da magnetização, tá certo? Ou seja, você não pode simplesmente trocar B por H e trocar J preso por J livre e achar que tudo vai se resolver. Então não é bem assim que funciona, porque se você olhar o análogo do campo magnético B, o divergente de B é igual a zero, tá certo? Então esse paralelo aí, que geralmente a gente tende a fazer, ele pode ser enganoso quando essa magnetização é diferente de zero. E além disso, a gente vai falar um pouco das condições de contorno agora desse campo H. Basicamente o que a gente vai mostrar é que a descontinuidade do H perpendicular numa superfície é igual a menos a descontinuidade da magnetização, isso no caso perpendicular à superfície, e no caso paralelo, a gente tem que a descontinuidade do H é igual então à densidade superficial de corrente, produto vetorial com N versor, onde esse N versor é um versor então perpendicular à superfície. Então é isso que a gente vai fazer hoje aí, na parte teórica. Então vamos lá. Então, começando a seção 6.3, a gente vai falar então sobre o campo auxiliar H. Certo? Isso tudo para começar então a falar da lei de Ampère em materiais magnetizados. Bom, como a gente viu na aula de ontem, o campo produzido por um material magnetizado é igual ao campo produzido pelas correntes de magnetização Jm, que é igual ao rotacional da magnetização por unidade de volume, e Km, que é a densidade superficial de corrente de magnetização, que é dado por M, produto vetorial com N versor. Então a ideia é, se você tiver um material magnetizado, você calcula essa
correntes de magnetização, e aí você trata o problema como se fosse de forma usual, calculando inicialmente o potencial vetor dado J de M, mais um K de M, e aí então, dado o rotacional de A, você então deduz o campo magnético. Dessa maneira, qual seria o campo produzido pelas correntes de magnetização mais as denominadas correntes livres, tá certo? Então, suponho agora que eu tenho os dois. Correntes de magnetização, dado devido a alguma magnetização do material, mais correntes livres. A corrente livre ela pode fluir através de fios, tá certo? Que vão estar incorporados, por exemplo, à substância magnetizada, ou mesmo se esse for um condutor, através do próprio material, certo? Então, de qualquer maneira, seja qual for a origem dessas correntes livres, a corrente total ela pode ser escrita como a soma das duas. Então, a corrente total, quando possuímos também correntes livres, vai ser então um J, que é igual ao meu J de magnetização, mais o meu J livre. Uma densidade volumétrica de corrente de magnetização mais a densidade de corrente volumétrica livre. Dessa maneira, né, a lei de Ampère, que a gente já conhece, é 1 sobre μ0, rotacional de B, que é igual ao J, o J total, que por sua vez, então, é igual ao J livre, mais o J de magnetização. Tá certo? Bom, como a gente já viu, o J de magnetização nada mais é do que o rotacional de M, de forma que a gente pode escrever, então, 1 sobre μ0, rotacional de B, igual ao J livre, mais o rotacional dessa magnetização. Rearranjando os termos aqui, a gente pode, então, escrever o rotacional de B sobre μ0 menos a magnetização, que é igual ao J livre. Tá certo? Essa grandeza entre parênteses aqui é que é designada pela letra H, que aqui nós vamos chamar de simplesmente o vetor H. Tá certo? Então, o H é igual a 1 sobre μ0 B menos M. Tá certo? De forma que a lei de Ampère, em termos de H, ela é escrita como rotacional de H é igual ao J livre. Isso aqui na forma diferencial ou na forma integral, através do teorema de Stokes, você tem que a integral de linha de HDL é igual, que se integra de dA dos dois lados, né? Então a integral de J de L dA vai dar UI livre envolto aí pela minha amperiana. Certo? Então, onde esse I livre aqui nada mais é do que a corrente livre total que atravessa a minha amperiana. O papel de H na magnetostática é análogo ao nosso campo, né, nossa indução elétrica D, no caso da eletrostática. Assim como o D permitia expressar a lei de Gauss em termos de carga livre, o H ele nos permite expressar aqui a lei de Ampère em termos também dessa corrente livre agora, tá certo? Sendo que a última é a que a gente controla
diretamente, certo? No laboratório, quem a gente tem controle é, de fato, essas correntes livres. Vale frisar aqui que a grandeza H é, de fato, muito mais útil do que a indução D, tá certo? Então, análogo, né, no campo elétrico, né, era a minha indução elétrica. Esse é o análogo do meu vetor H aqui. Mas, de fato, o H é mais útil do que a indução na prática. Por que que isso acontece, né? O motivo é que se para montar um eletromagneto, o que nós temos controle de fato é a corrente livre que atravessa a bobina, tá certo? Então, se você construir uma bobina, enrolar essa bobina e passar uma corrente em torno dela, é isso que você tem controle no laboratório. Por mais que ela crie lá uma magnetização, o que você controla é essa corrente livre, tá certo? E é com ela que determinamos, de fato, o vetor H, ou pelo menos a integral de linha, né, no caso, de H. No caso de B, que é o campo magnético, ele vai depender da magnetização dos materiais também, tá certo? Então vai depender do material específico que você está construindo o seu, por exemplo, magneto lá. Então é útil, quando se tratando da magnetostática, se trabalhar com o vetor H. Por outro lado, né, no caso da eletricidade, dos campos elétricos, para a gente calcular um certo campo elétrico, a gente usa uma certa quantidade de carga Q, tá certo? Só que não é a quantidade de carga Q que nós temos acesso. Então, vou supor, ó, imagina que eu quero calcular e criar um certo capacitor de placas paralelas. O campo elétrico E, ele está relacionado com a diferença de potencial, enquanto que o D está relacionado com a carga livre. O que a gente faz e o que a gente tem controle nesse caso, no caso da eletricidade, é a diferença de potencial que a gente tem controle. E é sobre a DDP que a gente controla de fato e determina o campo elétrico, ou pelo menos a integral de linha do campo elétrico. O D, por sua vez, depende dos detalhes do dielétrico, tá certo? Que está relacionado com a carga livre. E é por isso que é mais difícil da gente obter diretamente. Tá claro? Então, o H é o campo que, de fato, nós temos um certo controle, porque ele está relacionado diretamente com a corrente livre, que é o que você tem controle. O campo elétrico E está relacionado diretamente com a diferença de potencial, que é de fato que você também tem controle, certo? E não a carga livre, que está relacionado com a indução elétrica D. Então é mais propício trabalhar com H e com E, tá certo? Porque eles estão diretamente relacionados com as grandezas que você tem controle no laboratório, certo? Note que se fosse mais fácil mensurar a carga elétrica, ao invés da diferença de potencial, seria então mais fácil a gente mensurar e trabalhar com a indução elétrica, com o D, ao invés do campo elétrico E. Mas certamente, né, isso não é o caso. Assim, a relativa familiaridade de H, em contraste com D, resulta simplesmente de considerações práticas, tá certo? Porém, teoricamente, tanto o H e o D, eles estão em pé de igualdade, tá certo? Ou seja, estão relacionados um com a carga livre e outro com a corrente livre. A facilidade de você trabalhar com a carga livre, com a corrente livre e não com a carga livre é que nos torna mais útil trabalhar com H e não com D, tá certo? Vale frisar também que muitos autores chamam H e não o B de campo magnético. Tá claro? Na literatura é muito comum. No livro que a gente usa, que é o Griffiths, no entanto, visto que a grandeza fundamental é o B, é esta que ele denomina como campo magnético. Tá certo? Então ele vai meio na contramão do que a literatura usa, pelo menos que eu julgo ser mais comumente usado,
ele define o B como campo magnético, tá certo? E o H ele define simplesmente como vetor H, tá certo? Isso no livro. Mas é muito comum você ver tratar o H como o campo magnético, tá claro? Então isso é bastante comum na literatura. Ok? Vale frisar também que assim como no caso dos campos elétricos, existe aqui o nosso paralelo enganoso, tá certo? Então a seção 6.3.2, ela enfatiza aqui novamente o paralelo enganoso. Bom, por que isso surge? A lei de Ampère em material magnetizado se parece exatamente como a lei original de Ampère, tá certo? Se você olhar aqui, ó, essa lei de Ampère aqui para materiais magnetizados, ou seja, rotacional de H igual ao J livre, ela é muito parecida, análoga com a lei de Ampère original, tá certo? Onde o rotacional de B é igual a μ0J. Então você pode ficar aí com vontade, né, de trocar H por B, trocar o μ0J por J livre e achar que todas as equações vão continuar sendo análogas e vão se satisfazer. No entanto, note que como no caso da eletrostática, onde o rotacional de E é igual a zero, mas o rotacional de D é diferente de zero, tá certo? Também existe aquele paralelo enganoso. Aqui também surge um paralelo enganoso, tá certo? De fato, o divergente de B é igual a zero, mas o divergente de H aqui, ó, é o divergente de B que dá zero, menos o divergente da magnetização. Ou seja, o divergente de H é igual a menos o divergente da magnetização. Certo? Então esse paralelo aqui, ele deixa de existir. É um paralelo enganoso. Somente quando o divergente de M é igual a zero é que existe um paralelo entre B e μ0H, tá certo? E aí sim ele é verdadeiro. Então, por favor, se atentem a isso. Exatamente análogo com o caso no caso da eletrostática, tá certo? Na eletrostática você tinha rotacional de E igual a zero, porém o rotacional de D era igual ao rotacional da polarização, certo? Apesar do divergente ter uma analogia muito direta, certo? Aqui quem tem analogia direta é o rotacional e o paralelo enganoso aparece no caso do divergente. Tá certo? Muito bem.